Carmelo critica o pai por ter ajudado Juliano, enquanto Ramiro revela que sabe que ele subornou alguém para manter Juliano preso. Além disso, Ramiro aconselha o filho a ficar com Renata, pois uma mulher como Lucrécia nunca se interessará por ele. Juliano proíbe Carmelo de se aproximar de Lucrécia, mas Carmelo o desafia, resultando em uma briga entre os dois. Matias aconselha Josué a deixar de lado o ressentimento contra seu irmão para poder ser feliz. Enquanto isso, Lucrécia tenta conversar com o pai, que está muito abatido. Ramiro questiona Justina sobre o tipo sanguíneo de Josué e diz que já tem uma ideia de quem seja o verdadeiro pai dele, avisando que as chantagens acabaram. Matias surpreende Ramiro e Justina discutindo. Ramiro garante que não tem mais nada com Justina e que está interessado em outra mulher. Ao perceber o nervosismo de Renata com a intimação, Rosário pergunta se ela mentiu em seu depoimento, mas Renata afirma que não. Paulino procura Justina em sua casa, revela que foi o doador e pergunta se Josué é seu filho. Justina quer saber se ele estaria disposto a reconhecer Josué como filho e lhe dar o que é de direito, e Paulino responde que não sabe o que faria. Justina afirma que não sabe quem é o pai, pois Rodolfo também tem o sangue B, mas é positivo. Desconfiado pelo fato dos dois terem o mesmo tipo sanguíneo, Paulino diz que vai investigar. Delfina aconselha Rosário a ser mais amável com o marido, mas Rosário não acha que ela seja a pessoa mais indicada a dar conselhos sobre casamentos, já que foi abandonada pelo pai de seu filho e se casou com um homem mais velho. Juliano pede que Teresa ligue para Lucrécia marcando um encontro com ele. Teresa confidencia a Juliano que não simpatiza com Renata e que Carmelo rompeu o namoro com ela. Teresa assegura que Lucrécia jamais vai olhar para Carmelo. Lucrécia, Renata e Rosário se preparam para viajar para depor sobre a morte da diretora. Renata pede que Lucrécia não mude seu depoimento, dizendo que ela lhe deve isso por ter seduzido Carmelo. Lucrécia deixa claro que ama Juliano e que vai se casar com ele. Branca conta a Carmelo que espera um filho dele e pede sua ajuda. Ele promete que a apoiará, mas a proíbe de contar a alguém. Rodolfo pede para Josué depor a favor de Juliano, mas antes ele pede para falar com Lucrécia. Juliano e Lucrécia se encontram no celeiro. Juliano revela que está sabendo das flores que ela recebeu de Carmelo, mas que confia nela. Juliano propõe se casarem neste fim de semana, mas ela explica que não sabe se estará na cidade porque vai ter que viajar para depor. Renata confessa a Rosário que mentiu em seu depoimento, pois ela e Lucrécia não saíram juntas do internato. Ela diz que Lucrécia quer falar a verdade sem se importar em prejudicá-la. Rosário garante que cuidará que Lucrécia diga o que ela mandar. Juliano expressa seu medo de que Rosário obrigue Lucrécia a permanecer no internato e a faz jurar que será sua esposa. Enquanto abraça Juliano, Lucrécia recorda de ter visto Ramiro e Justina naquele lugar e pede para que não se encontrem mais no celeiro. Matias confronta Branquinha, dizendo que sabe que ela esconde algo, e ela responde que contará tudo após resolver seu problema. O padre lamenta que ninguém mais confie nele e considera pedir transferência para outra paróquia. Rodolfo ousa ir até a Fazenda Milagre buscar Lucrécia para falar com Josué, e ela o acompanha, ignorando os protestos de Rosário. Juliano questiona Justina se ela realmente acredita que ele quis machucar Josué, e ela responde que tudo o que sabe é que nada disso teria acontecido se Lucrécia não tivesse voltado. Juliano indaga por que ela sempre preferiu Josué, culpando a mãe pelo fato de o irmão odiá-lo e confessando que às vezes pensa que ela também o odeia. Justina não está disposta a conversar e sai em direção ao hospital.
Josué diz a Lucrécia que só dirá às autoridades que Juliano não teve culpa por seu acidente se ela jurar que nunca se casará com Juliano. Caso contrário, ele cuidará para que seu irmão apodreça na cadeia. Lucrécia recusa a chantagem e afirma que Josué também sofrerá com o remorso, pois sabe que Juliano o seguiu porque estava preocupado. Lucrécia sugere que pode mentir também, afirmando que Juliano o seguiu para conversar porque Josué estava tentando abusar dela. Josué pergunta se ela está incomodada com ele por ter tentado beijá-la, mas Lucrécia responde que está profundamente decepcionada com ele. Ao ver Lucrécia saindo do quarto de Josué, Justina tenta dar um tapa nela, mas Lucrécia impede e adverte que nunca mais permitirá que ela a toque. Assim que Lucrécia sai, Rodolfo avisa a Justina que foi Josué quem solicitou a presença de Lucrécia. Os agentes chegam para colher o depoimento de Josué. Delfina comenta com Modesto que Rosário deve estar com inveja do casamento deles, e ambos estranham o desaparecimento de Paulino. Após tomarem o depoimento de Josué, os agentes informam Rodolfo e Justina de que Josué isentou Juliano de toda a culpa. Justina se vangloria da nobreza de Josué. Carmelo avisa Lucrécia que Rosário pediu para ele levá-las até o ponto de ônibus. Rosário, tentando de todas as formas aproximar Lucrécia de Carmelo, pede ajuda a Renata, ameaçando expulsá-la de sua casa caso ela se recuse a ajudar. Modesto encontra Paulino em um bar com vergonha de enfrentar a família. Rodolfo avisa a Justina que vai voltar para casa. Rodolfo informa Juliano que Josué já o isentou da culpa, mas não revela que foi por causa de Lucrécia. Quando Paulino e Modesto chegam em casa, Rosário e as garotas já haviam saído. Juliano vai até a igreja conversar com o padre Matias e percebe que ele está com algum problema. Enquanto isso, no ponto de ônibus, Carmelo tenta se aproximar de Lucrécia, enquanto Renata observa insatisfeita, mas Lucrécia não dá chances a Carmelo. Antes de subir no ônibus, Renata sugere a Carmelo ficar com a sobrinha do padre, já que ele nunca vai conseguir nada com Lucrécia. Incentivados por Rita, um grupo de moradores vai até a casa do padre com tochas para hostilizar Branquinha, que está em casa sozinha e assustada. Do lado de fora, as pessoas indignadas atiram uma tocha contra a casa do padre, que se incendeia. Padre Matias e Juliano percebem a gritaria e vão até lá. Os moradores dizem ao padre que não querem ele e Branquinha na cidade, acusando-os de imorais. Juliano tenta defender Branquinha e o padre e também é atacado, sendo chamado de diabo. Juliano expulsa todos de lá, enquanto o padre resgata a sobrinha do fogo. Josué tem um pesadelo com Lucrécia e Juliano se casando. Justina o proíbe de ter algo com Lucrécia por causa de Paulino. Após apagarem o incêndio, Matias, Juliano e Branquinha permanecem na casa, enquanto refletem sobre o que aconteceu.